O que acontece quando uma menina desaparece e ninguém quer saber? Quando o silêncio é a única resposta que o sistema oferece. Os contos de fadas sempre foram sobre domesticar mulheres. Pai Sweet Carol sabe disso e usa essa fórmula contra ela mesma. Um conto de fadas que equilibra as histórias de princesas com um terror psicológico, com uma arte feita à mão que remete às clássicas animações da Disney e ao trabalho de Don Bluth, como A Ratinha Valente. Esse é By Sweet Carol, lançado em outubro do ano passado pela Little Sewing Machine. O jogo se passa na Inglaterra do início do século XX, em um período marcado pela ascensão do movimento sufragista. A protagonista é Lana, uma rebelde que não se encaixa nos padrões impostos às mulheres da época. Lana vive em Bunny Hall, um orfanato e escola de etiqueta com um visual gótico, frio e cruel. Ali, as garotas sofrem abusos psicológicos constantemente, bullying e são oprimidas pela governanta, a Sra. Hinman. A única luz na vida de Lana era sua melhor amiga, Carol Simons. Porém, a história do jogo começa exatamente quando Carol desaparece misteriosamente, sem deixar rastros. E recusando o silêncio da instituição, Lana passa a investigar por conta própria e segue uma trilha de cartas deixadas pela amiga. Conforme Lana avança suas buscas, a realidade ao redor de Bunny Hall começa a se quebrar e pesadelos vívidos começam a se libertar. Lana descobre uma passagem literal e metafórica para um mundo de fantasia, porém corrompido, chamado Corolla. Usando uma fita de cabelo, Lana pode alterar sua forma física entre humana e um coelho. Essa transformação acaba sendo crucial para ela se esconder e passar por espaços apertados e a fugir dos perigos. Corolla é habitada por figuras bizarras. O principal aliado de Lana é o Sr. Basie, uma criatura que lembra os desenhos antigos da década de 30 e que consegue remover a própria cabeça voluntariamente. Ele revela que Lana não é apenas uma órfã, mas a princesa de Corolla. Além do aliado, Lana é caçada pelo Sr. Kim, uma entidade feita de piche e sombras, e por Velenia, uma coruja cruel e uma horda de coelhos feitos de piche. A estética escolhida por Chris Darrell, diretor do jogo, não foi à toa. A obra é construída em uma estética encantadora de contos de fadas que serve como uma máscara para discussões históricas do século XX, como emancipação, opressão sistêmica e direitos humanos, numa época que foi o estopim do movimento sufragista britânico. O visual não é um mero detalhe cosmético. Ele molda todas as mecânicas, ambientações e criaturas do jogo. No mundo real, a virada do século XX exigia que as mulheres seguissem padrões rígidos de comportamento para serem consideradas aptas ao casamento e à alta sociedade. Bunny Hall funciona como uma engrenagem desse sistema. As garotas são submetidas a abusos psicológicos e silenciamento, tudo para moldá-las para a submissão. O financiador de Bunny Hall destrói as florestas ao redor e usa dinamites para expulsar e capturar os coelhos locais para fins comerciais. O jogo trata de um paralelo direto e sem nenhuma sutileza, colocando as jovens órfãs e os coelhos como seres de mesmo valor. Os homens que controlam uma sociedade recém-industrializada enxergam os coelhos como seres a serem domesticados, enjaulados e comercializados, da mesma maneira que enxergam as órfãs que estão sendo domesticadas em Bunny Hall. Um paralelo de vulnerabilidade é feito com a representação do coelho. Ele sempre foi um símbolo de pureza, mas também de um ser de baixo nível na cadeia alimentar. Lana se transformar em coelho é a representação fiel, materializada de como a condição da mulher daquela época perante as leis e as estruturas do Estado. Um ser indefeso, uma presa sem voz política oficial em uma época em que o voto da mulher não era nem permitido. Porém, Lana usa essa mesma forma vulnerável para entrar em espaços que ela não conseguiria sem aceitar esse lado.
como se a pureza fosse uma ferramenta para Lana descobrir os segredos que os adultos tentam esconder, transformando a fragilidade imposta pelo opressor em uma arma de resistência, ecoando a própria atuação secreta das mulheres na organização do movimento sufragista. O jogo utiliza uma outra metáfora com o piche. O piche é um elemento importante dentro da Revolução Industrial, mas também representa a corrupção física e moral da sociedade. Os monstros de piche que perseguem Lana são representações do medo de ser engolida pelas engrenagens de uma sociedade que pune severamente qualquer mulher que ouse tentar levantar a voz. A coruja velênia, uma ave de rapina que, por natureza, caça coelhos, personifica a vigilância institucional e as figuras de elite que agem como capitães do mato do patriarcado, punindo aquelas que quebrarem as regras de etiqueta da sociedade. Aqui, Lana precisa fazer uso da sua própria vulnerabilidade para despistar o olhar predador do seu vigilante. O que move a história é o sumiço de Carol Simons, que Bunny Hall tenta tratar com total indiferença, apenas fingindo que a garota fugiu. O silêncio institucional sobre o destino de Carol espelha como as vozes femininas eram tratadas pela elite política da época, como uma histeria, um capricho ou algo a ser escondido debaixo do tapete. Lana se recusa a aceitar o silêncio. A sua busca pelas cartas da amiga é um resgate da memória e da voz histórica das mulheres que foram apagadas pelo sistema. No fundo, a jornada de By Sweet Carol usa o terror psicológico para ilustrar o custo da emancipação. Lana não é a clássica donzela em apuros das animações antigas que o jogo homenageia visualmente. Ela é uma divergente. O horror nasce do choque entre o desejo de manter as mulheres em um eterno estado de submissão e o doloroso despertar para a luta por direitos e liberdade. Mas não precisa ir longe para sentir o eco disso tudo. Toda vez que uma denúncia de abuso é varrida para debaixo do tapete, toda vez que uma voz feminina é tratada como histeria ou exagero, Bunny Hall está lá. Se no século XX conseguimos ver tantos paralelos com os dias de hoje, By Sweet Carol é um lembrete de uma luta que está longe de terminar. O piche ainda existe, ele só mudou de forma.